sejas meu universo. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos ouvindo aqui hoje, nesse dia maravilhoso, a qual prove ao Senhor nós estarmos aqui reunidos novamente. Estamos aqui no canal 1 Samuel 7:12 Cast, com o propósito, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E vocês vão lá no YouTube, faça sua inscrição, vai ficar o link aqui. Faça sua inscrição lá no YouTube, se inscreva no canal, dá seu like, seu joinha, compartilhe o canal, porque é bênção sem medidas. Temos também aqui, da nossa patrocinadora, Aline Félix. Vai ficar aqui o link do Instagram dela. Vai lá, olha o Instagram dela, uma página maravilhosa, tem coisas lindas lá para nós, ok? E nós estamos aqui nesta noite, com esse casal maravilhoso, convidados ilustres, mais que especiais, Elaine Martins, e também com o nosso missionário, um casal de missionários, missionária Elaine Martins e o missionário Eli. Que inclusive eles estiveram, esteve aqui semana passada. Foi assim, foi um momento glorioso, cheio da glória de Deus, com a presença do Senhor, super edificante. Você que não viu, volta lá, ok? E assiste, porque vale muito a pena. Você vai ver que a sua fé vai ser transformada, sua vida vai ser renovada, porque é maravilhoso aquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Amém? E hoje a entrevistada da noite vai ser a nossa missionária Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por ter aceito este convite aqui para estar juntamente conosco nesta noite. Prazer todo meu, estar aqui participando, juntamente até com meu esposo. Eu estive aqui com ele também. E é o complemento, de tudo aquilo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Amém. É bênção mesmo. Amém. E eu vou deixar, a Elaine falar um pouquinho dela. A gente já vai começar jogando umas bombas pra ela, que eu amo jogar bomba. Amém. E pra gente conhecer um pouquinho a mais da Elaine, antes da gente conhecer um pouquinho a mais dela, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão para nós nesta noite, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 22. Não, amados, me perdoe, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Um papel fundamental para nós mulheres, que queremos nosso lar edificado, o nosso lar frutificado, é ser submissa ao Senhor, aos nossos maridos, não é verdade? E Elaine, dentro desse versículo, sabemos que a sua vida é bastante corriqueira, muito abençoada, muito corrida, não é verdade? Sim. Mas é bênção demais. Com certeza. É bênção demais. Então eu gostaria de deixar aqui esse momento para você falar um pouco sobre a sua vida com Deus.
Como começou a sua vida com Deus? Suas experiências com o Senhor? Conta um pouquinho da sua vida para nós, para a gente melhor te conhecer. Sim, assim, eu nasci num lar cristão, né? Hoje eu estou com 48 anos e eu não me envergonho de falar a minha idade, como muitos, né? Tem vergonha de falar a idade. Para mim isso é um orgulho, né? Eu sou uma mulher bem resolvida com o Senhor, né? Também com meu esposo. E assim, eu nasci nesse lar cristão, então desde muito nova eu conheci o Evangelho, né? Eu passei por diversas partes que a gente passa na igreja. Então eu fiz parte assim da fase de criança, de adolescente, né? Juniores, jovem, a Sociedade de Senhoras. Então eu fiz parte de todo esse movimento dentro da igreja. E como todo adolescente ali na transição para a idade de jovem, também tive aquele tempo em que eu dei uma bisbilhotadinha lá no mundo. Curiosidade. Então assim, aí eu dei um tempo, né, uma afastada, vivi algumas experiências ali. E quando eu encontrei novamente, né, com o Senhor, aí já com a maturidade de entendimento, porque até então eu ainda era muito criança, muito jovem, né, e não tinha aquela experiência com o Senhor. Eu tinha uns 16 anos nessa fase da minha vida, quando eu realmente entreguei a minha vida para o Senhor. E eu vivi uma experiência muito marcante, porque foi quando eu recebi o chamado de Deus para a missão, né? Foi um período de um avivamento muito grande que estava tendo, né, aqui em Belo Horizonte, e esse avivamento era uma equipe da Jocum que estava naquele momento ali na igreja. E a missionária, até então não era pastora ainda, era uma missionária que tomava conta da igreja. E eu, assim, através da vida dela, eu fui para Jesus. Né? Hoje ela também é uma pastora, mas na época ela era uma missionária da Jocum. E nesse período que eu vim para Cristo, foi quando eu recebi o chamado para ir realmente para a missão. Mas assim, eu falo assim, naquela época eu tinha um sonho dentro de mim. Eu tinha um desejo de ser mãe, de casar, de constituir família. E eu sabia que se eu fosse para dentro de uma missão, isso não seria possível, né? Eu via o exemplo dela, que era solteira, né? E dedicava a vida dela toda para o Senhor, integral. E eu queria ter realmente uma família. E nesse meio tempo você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 16 anos. Nossa, muito jovem, adolescente. Sim, mas aí eu vim de uma família assim, de muitos filhos, eram 7 filhos, então nós passamos realmente por muita dificuldade, muita privação. E eu queria ter uma casa diferente daquela casa que eu tinha. Eu queria ter uma família, eu queria ter filho. E aí realmente assim, esse era o meu sonho e era o meu desejo. E como o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão singelo e respeitador, Ele me permitiu, né, eu viver tudo isso. E o interessante é porque aí entra uma parte de um testemunho, porque eu não podia ter filho. E até então eu não sabia, né, mas eu me casei com 18 anos. E realmente assim, fiquei ali querendo engravidar, ter filhos, e eu não podia ter filhos. E um dia que eu fui e fiz os exames, eu descobri que eu era estéril. Eu não tinha ovulação. E aquilo me cortou por dentro, porque eu falei, e agora? Como é que vai ser? Eu quero gerar, e eu pedi tanto isso a Deus, mas lá atrás Deus tinha feito uma promessa para mim, que Ele me concederia filhos. E que os meus filhos seriam a herança dele, seriam para a glória dele. E eu me apeguei naquela promessa do Senhor, eu agarrei a palavra dele e continuei ali, insistindo, perseverando, servindo o Senhor, mesmo eu não tendo me ingressado, né, na missão
totalmente ali, integral, eu vivi por conta da missão dentro da igreja, né? Então eu servi em todos os departamentos que eu pude servir. E fazíamos muito evangelismo, loteamentos, a gente ia e fazia aquele trabalho ali de evangelização. Eu vivi realmente um mover muito sobrenatural de Deus. Na década de 90, 80 e poucos ali. Então, foi realmente um tempo precioso do Senhor na minha vida. E posteriormente, né, quando eu completei 22 anos, eu engravidei da minha primeira filha, que hoje está com 26 anos. É mesmo? E é uma 26 bênção, anos. tá? Minha filha, Gabriela, né, também um milagre do Senhor 2 vezes. Amém, glória a Deus. Porque eu consegui, né, ali, através do Senhor, ter ela e para a glória de Deus, né? Ela é uma moça muito abençoada, uma mulher de Deus, muito temente ao Senhor. Amém. Recentemente nós tivemos uma luta e um susto muito grande com ela, porque ela também teve um AVC e foi mais um milagre do Senhor, porque Deus restaurou a vida dela e assim foram 31 dias de lutas muito profundas. Ela tinha acabado de dar à luz ao meu netinho, então eu fiquei ali entre cuidar do neto e cuidar dela no hospital. Ela passou um período de 17 dias só no CTI, né? E realmente assim, foi um momento muito difícil, que eu quase perdi ela. Mas eu vi as mãos do Senhor segurando. Amém, glória a Deus. Então tem tantos testemunhos, assim, tem tantas coisas maravilosas, né, que eu vivi nesse período com o Senhor. E aí foi se passando os anos, né? Eu redescobri esse chamado no Senhor através de muitos anos, quando o Senhor novamente me chamou para a missão. Deus é tão lindo, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, ele é tão completo, que ele já conhecia os seus sonhos. Sim. Porque a palavra vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Então ele já conhecia os seus sonhos. Então quando ele te fez esse chamado, que você se entregou, ele é tão perfeito que ele também entregou os seus sonhos. Sim. Né? A palavra fala que ele não despede ninguém de mãos vazias. De forma E nenhuma. quanto mais nós aproximamos dele, mais parecidos com ele nós somos e mais dele nós recebemos. É verdade. Ele Isso é muito lindo. maravilhoso. Você não podia gerar filhos, tá vendo, amados? Era uma mulher que não podia gerar filhos. Uma improvável. Uma improvável. Era uma Sara da vida. É Era uma Ana da história. E É, hoje é mãe de filhos, glória a Deus. e eu amo, assim, essas histórias bíblicas, porque eu até ministrei, foi semana passada, num culto de mulheres, onde Deus levanta mulheres fortes em tempos difíceis. Aleluia. E Deus levanta improváveis. Deus escolhe realmente ali mulheres que ninguém acreditava, que não tinha como gerar, e Deus realmente faz delas ali mãe de filhos, mulheres guerreiras, profetisas, juízas, né? Mãe de profetas, de sacerdotes. Então as mulheres, elas têm um papel assim sensacional na Bíblia. É um legado lindo que cada mãe deixa, cada mulher deixa, através dos milagres de Deus. E a gente vê que há milagres na sua vida. E quando Ele faz isso em nós, não é só para nós, é para que isso passe em nós e transborde em outros. Verdade. Né? Ele nos deixa com as marcas, né, para que a gente possa ser esse testemunho. Né? E aí entra aquela palavra lá de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, hoje eu posso falar, porque eu tenho as experiências. Eu carrego em mim as experiências do Senhor. Glória a Deus. Né? Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais de se ouvir. E depois eu tive também mais um filho. 8 Olha! anos depois eu tive o meu João, né, que está hoje com 17 anos. Também é uma bênção do Senhor, né?
um menino realmente de ouro. Para quem não podia ter nenhum, o Senhor presenteou com um casal. Não é? Eu fui privilegiada. Deus é Senhor. lindo, Deus ele é perfeito. Glória Vale a Deus. pena seguir esse Jesus. Vale com toda certeza. Vale a pena, vale a pena. Não só pelos feitos que ele faz em nós, mas pelo aquilo que ele já fez por nós. Sim. Não é verdade? Pela nossa salvação, pelo amor que ele nos amou, porque quando menos merecemos o amor, Deus, ele nos ama. É verdade. Ele escolheu nos amar. Isso é maravilhoso, né? Bom, vamos lá. Então, Elaine, qual foi o momento que você identificou, né? Você contou um pouco da sua história, aos 18 anos, né? Você teve, foi aos 18 anos que você teve um reencontro? Não, foi aos 16. Aos 16, Isso. aos 16. Então, esse momento que você identificou o seu ministério, esse ministério de missionária mesmo, que você falou assim, não, esse é o momento que eu me identifico como missionária. Por quê? Porque hoje em dia, nessa geração de hoje, existem muitas pessoas que são indecisas. Sim. Às vezes tem 5, 10 anos dentro de uma congregação, tem grandes experiências com o Senhor, mas se você pergunta assim, qual é o seu chamado? Eu ainda não sei. Sim. Eu não sei se eu fui chamada para pregar, se é só para interceder. As pessoas ainda não conseguiram se identificar. E aí, assim, entra uma parte desse testemunho já com meu esposo. Olha. Porque é algo tão interessante que em 2017 eu estava transitando de um ministério para outro, aonde eu conheci ele. E quando eu cheguei nesse ministério, eu estava vindo assim de um outro período também que eu tive na minha vida, que foi quando eu voltei novamente ali para o Senhor, eu tive meus filhos, mas eu tive uma desilusão muito grande no meu casamento e aquilo acarretou uma ferida muito grande dentro de mim, né? Eu passei por um período de depressão e muita ansiedade, um transtorno realmente da ansiedade. Eu vivi a síndrome do pânico e um período de muita dificuldade no meu emocional. Eu adoeci, né? Pela questão do relacionamento que foi desfeito ali e mais de 20 anos, né, de um casamento, e aquilo me adoeceu. Então eu estava vindo de um período onde que eu estava passando realmente uma situação muito difícil. E quando eu cheguei nesse ministério, onde eu conheci hoje o meu esposo, até então nós éramos só amigos. E ele para mim era uma inspiração. Ele, até hoje, né, eu falo para ele, eu tenho muito orgulho dele. Ele me inspirou e a superação dele realmente assim mexia comigo. Porque eu morava perto dessa igreja, tinha apenas um morro pra gente subir e chegar até lá. E às vezes eu ali com aquele cansaço espiritual mesmo, sabe? Aquele peso que não me deixava eu caminhar e hoje eu não vou na igreja. E eu pensava, eu não vou. E assim, quantas pessoas hoje vivem, né? Esse peso e sai arrastando. E naquele tempo, assim, eu me lembrava dele, eu lembrava dele chegando na igreja, ele vinha, pegava 2 ônibus para vir, com todas as limitações dele. A igreja, ela tinha uma escada muito grande, assim, para subir. E ele vinha, e ele descia, e ele subia as escadas no chão, né? E eu falava assim, meu Deus, como pode? Que vergonha, Elaine. Isso é um tapa na sua cara. Você tem as 2 pernas. Isso. Levanta dessa cama, mulher. O que você tá fazendo aí? Né? E aquilo assim, realmente, ele me inspirava. Até hoje ele me inspira. Glória a Mas Deus. Não, eu falo na questão de levantar. Impulsionar, motivar. Às vezes tá, sabe, aquele dia que tá prostrado, eu falo, não, vamos levantar, vamos. Sim. Sabe, porque hoje ela falou comigo dentro do carro, a gente voltando da missão pela manhã, ela falou assim, olha, quando a gente chega na presença do Senhor, a gente chega na igreja, na comunidade local, disposto a tudo.
Você que se coloca para ser diácono, você se coloca para ser um bom obreiro, você faz o que tiver que fazer. Mas quando você entende de Deus uma chamada, sabe, que você entende que é realmente aquilo, não é que você vai deixar de fazer as outras coisas, mas você vai, o próprio Senhor começa a te empurrar e te impulsionar o peso da para aquilo, porque a partir de agora você vai estar especificamente dentro de uma determinada área. Então eu creio que isso nos aproximou muito na época. Eu precisando, né, do amparo do Senhor e ela me ajudando em oração. Né? E em determinado momento, como eu disse semana passada, o Senhor nos aproximou, nos fez conhecer um ao outro. Aleluia. Né? Então, assim, é recíproco, né? Porque da forma com que ela diz, eu motivava pela busca que eu tinha, ela tinha a paixão que eu também estava buscando em Deus, que era o amor por missões. Nossa. E casou. Né? Estava no mesmo alinhamento, na mesma visão. Sim, e foi tão interessante assim, porque eu falo assim que Deus, ele une propósitos. Verdade. Né? Quando aconteceu tudo isso, né, nós nos tornamos verdadeiramente muito amigos, a ponto assim de que eu me preocupava tanto com ele, eu tinha um cuidado realmente com ele. Né, em todos os sentidos, eu não aceitava injustiça, eu não aceitava pessoas falar alguma coisa ou destratar de alguma forma, porque ainda se tem algumas pessoas que são preconceituosas. Sim, infelizmente. Né? Infelizmente existem ainda no nosso meio pessoas que são assim. Verdade. Né? E tinha assim, momentos em que às vezes estava chovendo, né? E existia ali algum irmão da igreja que, né, mesmo o pastor falando, olha, você tem carro, né, leva o Eli, né, dá a carona para ele, você está indo para o mesmo lugar e tudo. E aquela pessoa simplesmente sair correndo da igreja, passar de largo e deixar ir para trás. E aquilo eu ficava indignada, eu falava, meu Deus, como que pode ter pessoas ainda dessa forma? Então eu tomava as dores dele para mim. E nós começamos a fazer a missão no hospital. E a gente, na época, fomos fazer uma visita, né, para o filho de um amigo dele, que estava com câncer. E a criança tinha, acho que 3 ou 5 anos. Não, 3 anos. 3 anos, né? Era bem pequenininho. 3 aninhos? 3 aninhos com Ai, câncer, internado no Hospital das Clínicas, na ala da oncologia, 10º andar. E nós começamos assim, fomos fazer a visita para essa criança. E através disso nos apaixonamos por aquele trabalho. E começamos a ir toda semana, ia eu e ele. E a gente ia, a gente marcava, eu já levava uma marmitinha de comida para ele, pensando assim, eu vou levar algo para ele comer, porque ele vai vir e eu tenho certeza que ele não almoçou ainda. Mas é porque eu cuidava dele. Né? E aí Te pegou pelo estômago. Mas não, mas como ela disse, não tinha... Não, nós não tínhamos nada. Aquela questão de falar totalmente assim. amigos, Era amigos. amizade pura, aquela coisa ágape mesmo. Sim, Né? sim, era um amor de Deus ali, assim. E as crianças, né, do hospital que começou a falar, olha, mas eu acho que vocês são namorados, vocês são um casal. As crianças são uma bênção. Aí a gente ficava assim, não tem nada a ver, nós somos só amigos. Mas aconteceu que realmente assim, eu orava, né, por ele, eu sempre soube que Deus havia permitido ele sobreviver a um acidente da forma como foi, por um motivo muito especial. E eu falava assim, Deus, o Senhor ama demais esse homem, porque por muito menos pessoas já morreram e o Senhor permitiu ele sobreviver, então tem algo especial nele. E eu orava e falava, Deus, levanta uma mulher que vai caminhar ao lado dele, uma mulher forte, para ajudar ele a carregar o peso da glória do Senhor. E eu não sabia que eu orava por mim mesma. Eu não sabia que eu orava por mim mesma, que eu seria essa mulher forte. Eu nem imaginei que eu era tão forte. Mas foi interessante, porque aos poucos as coisas foram acontecendo. E um dia, verdadeiramente, o Senhor ele nos virou um para o outro de forma especial. Glória a Deus.
E a gente orou, né, e buscou em Deus a direção. E com 6 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Eita! Pra honra e glória do Senhor Eu Jesus. falo que é propósito. Tinha 23 agora, fez 5 anos. Fizemos 5 anos de casado. Mas eu não posso falar muito não, porque eu também fui assim, né? No estalo também, aí tá vendo? Meu 11 meses. Pois é, mas Nossa, que Deus sim, manda. e assim, a gente não deixou de trabalhar nenhum dia, né? Não. Todo aniversário de casamento, É verdade. mesmo que a gente Servindo, combine algo assim, naquele dia nós vamos tirar para um descanso, mais uma vez eu falo, Deus sempre nos impulsiona para a gente estar em alguma função, em alguma missão, e a gente ama isso. E aí, assim, você me perguntou, né, como que foi essa questão. Tudo isso aconteceu em 2017, que começou a acontecer na minha vida em 2017. Foi quando eu conheci ele, né, e a gente começou a trabalhar e aquilo ativou dentro de mim a lição. Entendi. Ativou dentro de mim. Eu passei por um quadro de enfermidade e naquele período eu falei, Deus, eu preciso ressignificar a minha vida. Eu preciso entender o motivo pelo qual o Senhor me chamou, porque nada acontece sem propósito. Então, o Senhor tem um propósito na minha vida, assim como o Senhor tem um propósito na vida do Eli, né, e de tantas outras pessoas. Tem algo que o Senhor tem comigo, e eu não quero partir dessa terra sem cumprir o teu chamado. Amém. E eu realmente, assim, decidi, a partir daquele momento, começar uma nova história na minha vida. E eu me entreguei totalmente para o Senhor. E eu lembro que eu falei, Deus, a minha vida, ela é do Senhor. E o que o Senhor quiser fazer dela é tua. O Senhor pode me direcionar, pode me mover da forma que o Senhor quiser. E eu enfrentei muito preconceito, né? Nós enfrentamos, né, amor? Muito preconceito para a gente se unir mesmo no Senhor. Eu imagino. E foram preconceitos que veio até mesmo de dentro, né, da família. E foi uma luta naquele tempo. Hoje, graças a Deus, é tudo de boa, todo mundo já super aceitou e entendeu. Mas naquele período foi um período muito difícil. Mas o Senhor falou algo comigo. E Ele falou assim, olha, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E eu vou te mostrar o coração dele. E realmente o Senhor me mostrou o coração dele. Ele tem um coração assim, gigante. Né? Tem hora que eu tenho que puxar o coração dele um pouquinho, senão ele dá até o coração dele. Segura o coração aí. Eu seguro o coração dele um pouquinho, senão ele se entrega tanto que ele realmente ele entendeu que não tem mais nada importante a não ser o amor, né? E isso é lindo de se ver. É verdade. Então, continuando aqui, né, para a segunda pergunta, como você vê o tratamento das missões dentro da igreja hoje? Hoje eu vejo assim que está muito defasado, né? A igreja hoje ela tá muito confortável. Ela não quer formar mais missionários para fora. Ela quer segurar dentro. Ela tem medo de que as pessoas entendam e saiam para fora e ficam a igreja desguarnecida. Então eu tenho entendido dessa forma, né? Nós somos chamados para ser eclésia, nós somos igreja para fora, né? A gente tem que se alimentar dentro, né? Isso é muito importante, não deixar de congregar, né? Ter ali a sua liderança, o seu pastor, né? A sua comunhão, o lugar onde você vai participar ali do corpo de Cristo, né? Da comunhão dos seus irmãos, orar uns pelos outros, se fortalecer. Isso é extremamente importante, né? Mas nós precisamos entender o chamado de Deus, que é individual, é para cada um de nós. Então todos nós somos missionários, né? A missão ela é dada a todos. Um policial é um missionário, um bombeiro civil, um médico é um missionário. Todos têm uma missão. Então nós precisamos de entender isso, que Deus ele nos comissionou. Ele nos chamou para algo específico, que é ide, pregar o evangelho a toda criatura. Né? E aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, você tem a incumbência de pregar, de levar aquela pessoa a crer, discipular ela, batizar ela,
preparar ela para ela também ser um discípulo e ser alguém que também vai cumprir o chamado do Senhor. Verdade. Isso Né? é tão interessante, ô missionária, que tem muitas pessoas que acham que essa incumbência foram dadas somente para pastores, para pastora, para quem já tem o seu status de missionário. Ele disse assim, ide e pregar o evangelho e fazer discípulos. Sim. Ele não falou, você que é pastor, missionário. Não. Ele falou, ide, igual você está falando. É algo para todos, né? Do menor até o maior. É verdade. Tem esse chamado aí para estar ministrando. Eu costumo falar que missionário não são aqueles que saem do Brasil para ir para a Índia, para ir para esses países. O nosso vizinho precisa, dentro tem mesmo da nossa casa. um familiar da gente que está precisando ali de ser evangelizado, precisa de uma palavra, precisa de uma oração. Isso também é fazer missão. É porque nós somos a carta que o mundo está lendo, né? Que o seu familiar está lendo. Nós precisamos dar esse testemunho, principalmente dentro da nossa casa, né? Na nossa vizinhança, no nosso bairro, na escola, no trabalho, na faculdade. A gente tem que dar o testemunho aonde a gente vai. Hoje eu vivo isso em tempo integral. Aonde eu estou, eu quero dar testemunho para o Senhor mesmo. Né? Nas UPA. Posso acrescentar? Pode. É algo legal isso. A Elaine, mensal, eu tenho que ir à UPA trocar a sonda, né? Eu uso sonda uma vez por mês tem que estar lá. De demora, então é cirurgião que me faz essa troca. E, cara, eu vou pra UPA. Quando chega lá, cadê a esposa? Ela tá cuidando da senhorinha, ela tá cuidando do aluno que tá passando mal. As enfermeiras falam assim, vou te contratar. Assim, e ela vai, e ela começa a orar pelas irmãs lá dentro. É sempre uma missão. E eu acho isso lindo. É verdade. Sabe, porque ela não se envergonha do que ela carrega. Ela não tem problema ali diante do médico, do enfermeiro, de quem quer que seja. Olha, eu sei que você está precisando ser medicada, mas enquanto o meu remédio não fazer efeito, deixa eu orar. E a pessoa começa a desabafar com ela. E acalma, porque a acalma. Isso, Sim. e aí eu fico assim, cara, como que é maravilhoso. É algo especial, É espontâneo isso, é espontâneo. Não é programado, é legal. Assim. Eu chego, aí às vezes ele tá lá com muita dor, eu, amor, você aguento. Então fica quietinho aí que tem mais gente ruim ali que eu posso ajudar. Aí eu vou lá, ajudo um, ajudo o outro. E tem hora que eu vou empurrando a cadeira de as pessoas não aguentam andar, eu pego a cadeira, aí eu ponho a cadeira, vou lá dentro, passo na médica, a médica. Mas você é o que dele? Eu falei, não sei, eu não conheço, eu não sou nada. Cheguei agora, eu tô só ajudando. Isso é Mas isso é maravilhoso. muito bom, porque a gente tem que fazer isso, né? Isso é o amor. É o papel de todo cristão, Sim. na verdade. É por isso que entra aquela palavra que diz que os tímidos, né? Tá escrito, né? Que os tímidos não herdarão o reino. Tem gente que pensa que é porque eu tenho vergonha de abrir um culto, eu tenho vergonha de orar. Não é essa timidez. Aí tá querendo mudar a sua personalidade achando que é essa timidez. Não. Quando o evangelho diz isso, são essas pessoas que se envergonham. Eu sou evangélico, mas eu tenho Cristo, mas não transborda essa fonte lá fora. Porque se envergonham. Tem medo de deixar. Tem medo, tem vergonha, desculpa, de ser criticado de alguma forma. Né? E Deus nos deu um espírito de ousadia, exatamente. Né? De coragem, de intrepidez. E a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, porque às vezes as pessoas fazem pergunta para você, e se você não souber, você fica envergonhada, né? E envergonha o nome de Cristo. Então, você precisa de realmente estar afiado na palavra, né? E saber responder a razão da sua fé. E é Cristo. Né? Que a gente pega muitas situações onde que pessoas que não conhecem a palavra querem conhecer e fica da mesma forma. E assim, isso tem acontecido tanto porque as pessoas elas querem intitular. De qual igreja que você é? Gente, não é uma placa de igreja, eu sou de Jesus. Eu não preciso de falar uma placa de igreja, porque se eu estou num lugar totalmente distante, o que vai adiantar eu falar para você a placa da minha igreja? Você não vai para a minha igreja. Então eu quero te encaminhar para o lugar mais próximo, mas eu quero te encaminhar para Jesus. E se Jesus está ali naquele lugar, por que não eu te encaminhar para lá? E as pessoas elas estão tão
apegadas, é a minha ovelha, é minha nada, é de Cristo. Assim, acontece que hoje muitos pastores, eles estão assim, tão apegados na ovelha, é a minha ovelha, né? Então assim, eu não tenho problema de ganhar aquela alma ali, né? Encaminhar ela para a igreja que está próxima. Porque eu não posso levar para a minha igreja, às vezes a minha igreja está longe, mas eu posso encaminhar ela para Jesus. E a partir do momento em que eu encaminho aquela vida para Jesus, Ele é o pastor daquela ovelha. Né? E isso é tão importante, porque você não ganha nada. Você apenas está atravessando aquela pessoa. Quantas pessoas talvez já orou, já intercedeu, e você simplesmente chegou lá e colheu aonde você nem plantou. Verdade. Às vezes não foi você que plantou, mas você chegou naquele momento exato onde o Espírito Santo já estava quebrantando aquela vida ali, e você simplesmente foi o vaso que Deus escolheu para usar naquele momento específico. Então, tira isso, sabe, da sua mente e não seja bitolado, não. Não existe a placa da igreja. A placa não vai entrar no céu. É Jesus, é Cristo. É tudo para Deus, é tudo por Ele e para Ele. Amém? Amém, glória a Deus. Missionária, qual a dificuldade que você tem assim, entre conciliar a sua vida como missionária e a sua vida como dona de casa, como mulher, como esposa? Eu não tenho hoje muita dificuldade, porque como eu disse, né, Deus ele une o propósito. Então, graças a Deus, eu estou vivendo o mesmo propósito do meu esposo. Então, a gente super entende isso um ao outro. A nossa correria, ela é muito frenética, né? Nós temos lá um bazar da missão e eu estou tomando conta deste bazar. Eu não sou dona dele, né? É um bazar da missão e eu vivo nesse tempo, em alguns momentos, cuidando desse bazar. Então, eu entendo isso também como uma porta aberta que o Senhor usou uma desculpa para que a gente estivesse ali, para que as pessoas referenciassem aquele lugar. E ali realmente assim, as pessoas vão para poder buscar, né, uma palavra, uma oração. E a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Isso é muito bom. E aí assim, eu concilio a casa e o bazar, as missões, o marido, e a gente faz ali tudo. O filho, mora com nós. O filho, graças a Deus, né, eu não tenho nenhum tipo de preocupação, porque já é jovem, ele mesmo, né, já faz as coisas, então eu não preciso. Nós temos essa tranquilidade até no sair, porque ele tem uma maturidade, né? Realmente. Do que nós hoje somos. Glória a bem Deus. assim. É o que vocês disseram, Deus não une pessoas. Foi propósito. Ele une propósitos, né? Fala um pouco sobre o seu bazar, é o Bazar Resgate em Vista, né? Tá aqui, né? Nós vamos deixar assim seu, né? A descrição. Link lá. Bonitinho. Isso, você pode entrar lá no nosso Instagram. Ainda tá assim bem devagarzinho, porque eu falo assim também que eu não tenho muito esse timbre de ficar postando, mexendo, não dá muito tempo, mas na medida do possível a gente posta alguma coisinha lá. O Bazar Resgate em Vista, ele veio assim com o intuito de uma missão. Nós estávamos indo na época para Jaíba, nós vamos uma vez por mês, por ano, né, perdão, para Jaíba, e a gente começou esse bazar lá justamente para levantar fundos. E ele que ajuda, né, a sustentar algumas missões que nós fazemos. Né? Nós vivemos hoje totalmente, né, pela fé mesmo e na obra do Senhor. E através desse bazar nós arrecadamos ali roupas, alimentos e brinquedos, e também através desse bazar a gente supre as necessidades daqueles que a gente tira da rua, né, porque faz parte do nosso projeto, que também vai estar aí, né, na descrição. Vai estar aqui na descrição. Isso, o nosso link do GNRV, que é o projeto ao qual nós fazemos parte. E esse projeto, que é um projeto de resgate, né? Nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, pessoas em situação, né, de dependência química, e muitos vêm sem roupa, sem nada, né? Tá na rua
Então, do bazar, a gente provém tudo isso, o enxoval que é preciso, né? E há muitas situações também, porque as pessoas têm hoje também ali como um local onde sabem que se chegar ali, Vai encontrar um refúgio. às vezes a pessoa entra lá no bazar e você pensa assim, acho que vai comprar alguma coisa. De repente ela levanta e fala assim, você não está aqui para comprar nada. A pessoa começa a chorar. Naquele momento você entende que a pessoa entrou ali porque precisava de uma oração, porque precisava de desabafar. E nós temos essa referência de dar essa direção, por exemplo, como foi dito, né, a fonte de vida, a comunidade terapêutica do pastor Leonardo, da pastora Fidelis. Vai ficar aqui a descrição, tá? Tantas outras comunidades também que nós temos hoje, como amigos que apoiam o projeto, Jericó, Caminho Santo, Restaurando Vidas. As pessoas elas vêm até a gente porque tem um esposo que está drogado, tem um filho que está drogado, tem uma filha que está prostituindo, às vezes é uma esposa que largou o lar. Então, assim, nos referenciam para que a gente possa ir atrás, para que a gente possa dar uma direção, né? Então, outro dia nós olhamos um para o outro e falamos, cara, nós não somos donos de bazar, nós não somos donos de loja. Eu não sei vender, se alguém chegar ali e leva, toma, deixa eu só orar pela sua vida, vem cá. Ele é assim mesmo, eu falo sabe, deixa eu orar pela sua vida. Não tem essa questão, a pessoa fala, quanto que custa isso? Eu não sei falar, sabe, mas então, hoje nós temos como um ponto de referência dentro do bairro União, né? E dentro de algo que a gente acredita ser da parte do Senhor. Ela falou, a gente estava indo para uma missão e arrecadando roupas, porque a gente tinha um propósito de levar um caminhão de doações, tanto como alimento e como roupa. Veio um caminhão de doações com alimento, com roupa, com brinquedo, com móveis. E uma mulher virou e falou assim, eu quero te dar um bazar que eu tenho, e deu para nós um bazar, e ele nunca mais fechou a porta, tem 4 anos. Quer dizer, sempre girando em torno das missões que a gente faz. Alguém chegou perto de mim e falou assim, mas vocês viajam para essas missões aí, vocês não ganham dinheiro nenhum, não? Eu falei assim, você está num pensamento errado, cara. Pelo contrário, a gente tira do bolso, a gente investe, eu pago para poder, sabe, se eu pudesse, tivesse para pagar mais, para poder ir mais longe, eu iria. Nunca com o propósito de receber algum valor, mas com o propósito de levar aquilo que hoje transborda dentro de nós. O que age, o que queima dentro de nós. Amém. É um propósito. E é uma porta aberta, assim, na medida do possível, né? Porque às vezes está aberta, de repente, tem um pedido de socorro, nós fecha tudo e sai correndo. Então, assim, é até difícil, eu falo, né, com os clientes, né, que às vezes, tá aberto hoje. Gente, liga antes de vocês virem. Se você está vindo para cá só para poder vir no bazar, me liga antes, porque pode ser que, de repente, eu tive que sair. Eu falo que nós somos SAMU. É resgate mesmo. É resgate mesmo. Chamou, nós estamos indo, né? E nós fizemos essa entrega mesmo da nossa vida para o Senhor. Amém. Vivemos por ela. Amém. E até Deus que ele volte. Né? O missionário. Graças a Deus. Amém. Sempre. Eu falo assim que um dia o Senhor falou comigo assim, olha, eu vou cuidar de você. E foi bem na época, eu pedi a confirmação do Senhor, né, sobre o casamento, sobre se era isso mesmo, né, e eu falava, Deus, é isso mesmo. E eu abri aquela palavra lá de 1 Reis, 2 Reis 19, que fala do chamado lá de Elias. 1 Reis 19, aonde que Elias chega e joga a capa sobre Eliseu e fala, vem, porque você sabe o que eu te fiz. E aí naquele momento ali, ele fala assim, deixa só eu despedir dos meus pais. E ele vai lá e ele quebra tudo, ele queima as suas carroças ali, ele mata os bois, faz um churrasco, beija os pais e vai embora, porque ele entendeu o chamado, para ele não ter nem para onde ele voltar. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu.
Ele falou assim, olha, vai porque eu estou te chamando para uma terra que você nunca pensou em pisar. Meu Deus. E eu vou te levar para um lugar que você nunca sonhou ir. Mas eu vou cuidar de você em todo o tempo. Eu penso assim, tem muita gente que não consegue desenvolver e fluir no ministério, não consegue avançar, porque não consegue queimar, não consegue quebrar, sabe, algumas coisas que Deus fala, filho, você não precisa mais disso, vem que o que eu quero te mostrar, o que eu quero te dar é maior, é melhor. Mais uma vez eu falo, não pela questão financeira, mas eu falo por experiências espirituais. Né? Muitas pessoas não rompem, elas não vão sair daquela zona de conforto porque tá legal ali, para que eu vou abrir mão aqui, isso aqui. E Eliseu ensina muito, né, amor? Ensina, e ele me ensinou muito, porque eu literalmente, eu abri mão da minha vida. Eu tinha uma vida muito confortável. Zona de né? conforto. Eu estava numa zona de conforto. E eu larguei 44 anos da minha vida para trás. Né? Deixei ali tudo que para mim era o meu conforto, que era realmente o que me mantinha ali tranquila. Né? E eu me lancei. E quando eu me lancei, eu literalmente fiz a palavra que o Senhor falou, né? Primeiro eu piso e depois eu vejo. Meu Deus. Então eu vivo por essa fé. Né? E em todo tempo o Senhor nunca me desamparou. Eu falo assim que nunca mais eu precisei de sequer preocupar com alguma coisa, porque quando eu penso em algo que eu quero, daí a pouco alguém chega e me dá, me abençoa. Gente, é lindo eu viver as experiências que eu vivo. Viver na dependência de Deus. É a total dependência do Senhor. Às vezes assim, coisas ai de mínimas. nós se nós não fizermos, né, amor? Tem hora que a gente se pega questionando assim, ai de nós se não Até fizermos. mesmo para comer alguma coisa, sabe? Às vezes eu penso assim, nossa, eu queria comer tal coisa, daí a pouco chega alguém, eu trouxe para você, eu lembrei de você, não lembrou nada. Deus que está trabalhando ao meu favor. Deus é chique demais, né? Então assim, vale muito a pena servir ao Senhor, sabe? Vale muito você renunciar, você entregar os seus desejos, entregar as suas vontades e lançar aos pés do Senhor, porque Deus ele tem muita coisa boa para nos dar. Amém. E o melhor de tudo ainda está por vir, que é a eternidade. É verdade. É aquilo que os olhos não viram e nem penetrou no nosso coração. O que Deus tem preparado para nós. Amém. Então, ainda além de cuidar da gente aqui na terra, né, nos dá o privilégio da presença dele, do Espírito Santo dentro de nós, ele ainda tem para nós a eternidade. Isso aí não tem preço. É verdade. Missionário, qual foi o momento mais difícil na sua trajetória entre seu relacionamento e a missão? Eu acredito assim, sabe? Todo casamento tem dificuldades, né? A gente não pode mascarar porque não existe mar de rosa. Rosa aqui só a minha blusa, né? E a flor. E a flor, né? Mas a gente tem as nossas dificuldades, né? A gente tem as limitações e todos os dias a gente tem que se superar, né, amor? Todos os dias tem vezes que realmente não é fácil. Eu falo que eu nasci para me perdoar ele. Eu vivo todos os dias, né? Porque são gênios são gênios. A primeira vez na minha vida que eu ouço isso. Sério? Eu nasci pra perdoar ele, gente. Isso é porque a gente tem que ser submissa, não é? O primeiro versículo aí que nós lemos. Sim, tem que né? ser submissa. Mas então, ouvir isso com tanta inspiração. Tá ouvindo aí, né, mulheres submissas? Isso, tem que vocês nasceram pra perdoar os seus esposos, viu? É verdade. Porque... Esposo, vocês nasceram para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso aí, ó. Todos os dias eles têm que nos amar. E a gente tem que aprender a perdoar eles. Porque não é fácil viver realmente essas turbulências no casamento, né? Tem vezes que realmente é difícil.
mas com o Senhor a gente supera. Amém. Né? Com o amor a gente supera, com a compreensão, com o carinho e com o entendimento de que o Senhor nos chamou para algo muito maior. Amém. E que tudo vai ficar nessa terra. Quando nos casamos, na noite anterior, eu lembro que a gente estava conversando no telefone, e eu senti de Deus de pedir ela um algo. Eu falei assim, amor, se eu te pedir um algo, você faz? E ela disse assim, o quê? Eu falei assim, eu gostaria que você orasse antes de entrarmos na igreja, antes de você entrar. Ela falou, você escreve a oração? Eu escrevi a oração e foi a coisa mais linda lá dentro, esperando, e ela, de repente, só o microfone começa a falar. Nós temos no nosso quadro, né, de casados, e ela orou, só um trecho, da seguinte forma, cada pessoa aqui é importante, tinham muitos amigos, tinham vários irmãos, estava cheio a igreja, tinham muitos pastores convidados, irmãos mesmo de caminhada. E ela falou, olha, cada pessoa aqui é importante, mas se o Senhor não estiver presente, não tem importância nenhuma. Então eu te convido, nós te convidamos o Senhor para entrar. E o Senhor seja as nossas colunas, nosso alicerce, seja a nossa cobertura. E foi um convite que nós fizemos para o Senhor e é o que nos mantém. Quando a gente tem os momentos de dificuldade, né, como todo casal, mas a gente sempre lembra dessa oração. E a gente não dorme separado, diferente se naquele dia discutimos ou se foi mais difícil, porque tem o perdão, tem que reconhecer, e a gente dorme junto, a gente fica junto, não se separa. Isso é muito importante. Isso é muito importante para as mulheres que vão ouvir isso, porque mulheres, quando vocês brigam, coloca o sol sobre a sua ira e você deixa a sua cama desguarnecida, quem toma o lugar é Satanás, tá? Verdade. Então, fica ligada aí, porque a união dos dois juntos é o cordão de 3 dobras. Ele não se rompe com facilidade. Ó, versículo 31. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. É verdade. Que Deus uniu, o homem não separa não. Verdade. Então a gente tem que estar muito ligada nisso, né? E vigilantes e atentas. É verdade. Todo verdade. tempo. Então, missionária, agora eu vou jogar uma bomba pra você. É uma bomba gostosa. Também. Esse aqui. Porque pra missionária, pra gente que ama almas, né? Sim. O que são, na verdade, o que são almas pra você? Menina, eu falo assim que é a menina dos olhos de Deus. São as pedrinhas na nossa coroa. Porque cada alma que você vai ali, que você tem a oportunidade de pregar a palavra e você consegue trazer essa alma para Jesus, é uma festa no céu, né? E Deus, ele se alegra com isso. E nós também nos alegramos, porque a palavra fala assim, se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, né? Então, se você ama a você, você vai amar o seu próximo. Então, você não vai querer que o seu familiar vá para o inferno, você não vai querer que o seu vizinho vá para o inferno, você não vai querer que ninguém vá para o inferno. Você quer que aquela alma se arrependa e se renda aos pés do Senhor, né? Então, assim, para mim, o amor à alma é o amor de Deus. Amém. E hoje, até pela manhã, o Senhor falou uma palavra muito forte comigo. Eu posso ler esse versículo? Ele está em 1 Coríntios 13:13, né? Que ele diz assim, ó: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E estes 3, mas o maior destes é o amor. Então nós estávamos dentro de um presídio hoje fazendo uma missão. E o Senhor me deu essa palavra quando eu comecei a interceder pela vida daqueles que estavam presos. E a oração intercessora gerou dentro de mim um amor tão grande
que eu senti a prisão deles. Num lugar onde que por causa dos teus crimes, essas pessoas são rejeitadas. Assim, Cara, às vezes as pessoas querem pregar pro ex-traficante, quer pregar pro ex-assassino, mas não quer pregar pro estuprador, não quer pregar pro homicida, né, o que comete feminicídio. São pessoas que também precisam de ouvir a palavra de Deus. E a graça de Deus, ela vem para todos. Né? Então, a palavra ela tem que ser. Cada um vai ter que dar a sua conta ali, né? Cumprir aquilo que determina a lei, porque é a consequência do erro, do pecado, mas o amor e a graça de Deus é para eles também. Então hoje eu ali naquele momento, intercedendo ali por eles ali, em oração, em clamor, o Senhor falou comigo essa palavra. Amém. Porque assim, a fé, nós precisamos de ter ela, porque a Bíblia fala assim que todos aqueles que se achegam a Deus, eles têm que crer que Ele existe. Então isso é fé. Você tem que crer que Ele existe. E você vai ter a fé. A esperança, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele é a nossa bendita esperança. Verdade. Né? Então nós temos esperança de que um dia Ele vai vir para nos buscar. Glória. E o amor. E de todos esses, o amor é o maior, porque é o único que realmente vai entrar no céu. É verdade. Né? É o amor, porque Deus, Ele é o amor. Né? Então, assim, quando você ama a alma, você está amando a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa bomba aí é boa. Essa bomba é boa. Missionária, agora eu gostaria que você focasse bem para aquela câmera. Sim. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa, que pena! Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Verdade. Mas olhando para aquela câmera, eu gostaria que você dissesse: quem é Jesus para você? Nossa, Jesus é a minha esperança. Eu acabei de resumir, Isso, né? é o amor. Jesus é o amor, Jesus é a esperança. É a minha bendita esperança, né? É aquilo que realmente nós todos precisamos, né? De confessar, de entregar, de confiar nele. Porque sem Jesus a gente não é nada, né? O amor dele, ele nos constrange de uma forma tão grande que a gente não consegue nem imensurar palavras. É verdade. Verdadeiramente ele é um tudo para nós. Né? Se você entende a sua vida em Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira a ponto dele entregar seu único filho, eu não sei se eu teria essa coragem que Deus teve. Eu falo verdadeiramente, porque não adianta a gente, né, querer falar o contrário. É verdade. Mas Deus, Ele teve esse amor de entregar. Então, Jesus, Ele é o amor de Deus Verdade. por nós. É a resposta que nós precisamos para toda essa geração. Aleluia. Amém, glória a Deus. E outra pergunta: qual conselho você daria? Aliás, na verdade, não é que você daria, que você irá dar, você vai dar um conselho. Mas qual é esse conselho que você daria para cada homem, cada mulher jovem? Sim. Porque graças a Deus aqui é um programa que atende todos os públicos, Sim, crianças, sim. adolescentes, jovens. Né? Eles têm aprendido muito, tem sido bênção, esse canal é bênção na vida de todos. Amém. E qual conselho você dá para esses irmãos que estão iniciando o seu chamado como missão, como missionários hoje? O conselho que eu dou é continue insistindo. Tem um versículo que eu amo também, né? Ele está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer assim, olha, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Jesus está voltando e existe uma falsa paz, mas a Escritura está se cumprindo, a palavra de Deus, ela tem apontado para o tempo do fim. E isso é tão real que a cada momento que se passa, nós estamos vivendo o cumprimento das Escrituras. E muitas pessoas estão dormindo o sono da indolência. Meu Deus. E aqui vai dizer no versículo 6,
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Então o Senhor, Ele nos adverte a que nós estejamos vigilantes, atentos, sóbrios. Amém. Né? Porque se nós soubermos a que hora que o ladrão vai vir para roubar a nossa casa, ou para roubar um carro, né? Ou para tirar um bem de nós, nós vamos ficar atentos, não vamos nem dormir, É né? verdade. Vamos ficar o tempo todo vigiando. Mas assim nós temos que ser também com a volta do Senhor. Amém. Porque aquele que vem virá e ele não tardará. Então nós precisamos, o conselho que eu dou é esse, que você tenha a sua fé ativada no Senhor, que você seja motivado pela palavra do Senhor, que você possa ser persistente, perseverante na sua fé e saiba que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Amém. Tudo aquilo que você semear, você vai colher na presença do Senhor, porque vai vir a recompensa. Se não vier nessa terra, não se preocupa não. Lá na eternidade, a sua coroa de glória está separada, preparada, cheia de pedrinhas. Isso é maravilhoso demais. Que é o prêmio mais importante que a gente espera. Nossa bendita esperança é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amada, se hoje fosse seu último dia, uau! Nossa. Jesus, me segura. Se hoje fosse seu último dia, qual mensagem você deixaria para a igreja? Bem focada na câmera ali, por gentileza, porque essa é forte. É isso aí. Esteja atento. Esteja vigilante. Não durma no ponto. Não olhe placa, não olhe perseguição, não olhe frustração, não olhe mágoa, ressentimento. Tenha o seu coração perdoador. Tenha o seu coração rendido totalmente ao Senhor. Gaste verdadeiramente a sua vida por Ele e para Ele. Amém. Entrega de todo o coração. Não seja daquele que fala, Senhor, estou gastando a minha vida. E aí quando você chama, não posso. Estou trabalhando, não posso. Tenho academia, não posso. Ai, tenho o meu filho que eu tenho que buscar, que eu tenho que levar. Tira o tempo para servir o Senhor. Amém. Sirva a Ele de todo o seu coração. Cante e vive a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós temos Ai, tentado irmão. e nos esforçado para isso. Amém. Todos os dias. Amém. Nossa Até recompensa. que Ele venha. Amém. E a nossa recompensa verdadeiramente É vem. verdade. Não tem outra, né? Não. Irmãos, infelizmente chegamos ao fim de mais um podcast. Mas vai ter outros. Vamos ter outro. Fica ligadinho aí que vai ter outros. Tem Muito muita obrigada, bênção aí. bem. Muita Muitos bênção. testemunhos abençoados aí. Verdade. A você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigada pela sua atenção, por você estar aí sentadinho, assistindo, desfrutando desse momento aqui com testemunhos maravilhosos. E só te reforçando, você que não teve tempo por algum motivo ou por outro, semana passada você não pôde assistir, né? Vai estar lá o missionário ali com um testemunho impactante. Um testemunho forte, lindo. Não perca esse podcast com o nosso missionário ali também. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Missionária Elaine, muito obrigada pela tua presença. Deus continue abençoando, fortalecendo. Amém. Essa mulher forte, essa Amém. mulher guerreira. Amém. Nosso missionário Eli, que o Senhor continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Amém. E amados, continue aí no canal 1 Samuel 7,12 Cast com o tema Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. Glória Aos a nossos Deus. produtores Rafa, a nossa produtora Aline, que Deus também os abençoe em nome de Jesus. E neste momento, né, eu gostaria de deixar para vocês, homens, mulheres, jovens, se amem, se cuide, se abracem, amém? E nós estamos terminando esse período, né, de entrevista e nós gostaríamos de fazer uma oração para cada um de vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, amém? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento maravilhoso, a qual o teu Espírito Santo ele se fez presente e sempre se faz. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, esse irmão, essa irmã, Senhor, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, que esteve aí do outro lado nos assistindo, que o Senhor fortalece, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada vida em nome de Jesus, Pai. Onde estiver um enfermo, com suas dificuldades, orações, e revela, Pai, o teu grande amor a cada vida, em nome de Jesus, e que eles venham entender que o amor do Senhor é um amor incondicional. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Até mais, até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus.